Nunca imaginei que minha vida fosse transformar-se completamente em apenas um dia. Durante anos, fui um homem comprometido, disciplinado, focado no que acreditava ser a verdadeira espiritualidade. Meu nome é Noah Caldwell, tenho 47 anos, sou pastor há mais de 20 anos, e sempre ensinei que a fé sem sacrifício é uma fé vazia. Cresci em um lar cristão, rodeado por ensinamentos sobre obediência a Deus, e desde cedo aprendi que o jejum é uma das armas mais poderosas que um cristão pode ter. Mas não era qualquer jejum. Desde jovem, eu ouvia histórias sobre grandes homens de Deus na Bíblia, que jejuaram durante 40 dias e receberam as tábuas da lei. Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério. Elias, Daniel, Neemias, todos os grandes homens da fé passaram por jejuns profundos para obter direção de Deus. Isso me marcou profundamente. Lembro da primeira vez que fiz um jejum prolongado. Eu tinha 21 anos e procurava respostas de Deus sobre meu propósito. Passei 7 dias sem comer, apenas bebendo água, e, quando terminei, senti uma euforia como se tivesse tocado o sobrenatural. Naquele momento, fiz uma promessa a mim mesmo. Eu sempre ensinaria sobre o poder do jejum e encorajaria os outros a fazerem o mesmo. O tempo passou, e aos 24 anos fui ordenado pastor. Minhas pregações giravam em torno de um único princípio: quem deseja mais de Deus deve abrir mão do mundo. Para mim, o jejum era a forma mais eficaz de se conectar com o céu. Incentivava minha igreja a jejuar por longos períodos, e algumas pessoas passavam dias sem comer. Eu me orgulhava disso, pois acreditava que isso era um sinal de fé verdadeira. Quanto mais difícil fosse o jejum, mais Deus estaria satisfeito. Sempre dizia: se o seu jejum não dói, ele não vale nada. Eu acreditava nisso com todo o meu coração. Os anos passaram, minha igreja cresceu, e meu nome começou a ser reconhecido. As pessoas me procuravam para aprender sobre o poder espiritual do jejum. Escrevi livros sobre o tema, fiz conferências, aconselhei milhares de pessoas. Minha vida girava em torno disso. Porém, com o tempo, comecei a perceber algo estranho. Meu corpo ficava cada vez mais debilitado, meus jejuns se tornavam cada vez mais extremos, e minha esposa, Emily, começou a me alertar. Noah, você está ultrapassando os limites. Está sempre cansado, irritado. Isso não pode ser normal. Mas eu não a ouvia. Eu acreditava que era apenas um ataque do inimigo. Respondia sempre com o mesmo versículo: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para mim, o desconforto físico era a prova de que eu estava no caminho certo. Mas algo dentro de mim começou a pesar. Via pessoas jejuando por longos períodos, mas sem nenhuma transformação real em suas vidas. Algumas voltavam ao pecado logo depois, outras se tornavam orgulhosas, achando-se superiores por jejuar mais que os outros. Isso me incomodava, mas eu afastava esses pensamentos até que, um dia, tudo mudou. Era um sábado de verão, um dia ensolarado e quente. Eu e minha família decidimos passar o dia em um lago próximo de casa. Para mim, isso era raro, pois raramente tirava um tempo para descansar. Estava cansado, mas feliz. A água refletia o sol dourado, meus filhos corriam pela beira do lago, e pela primeira vez em muito tempo, senti um alívio momentâneo da pressão constante que carregava. Porém, foi nesse instante que a tragédia aconteceu. Caminhei até a beira do lago para pegar um equipamento que havia deixado perto da água. Mal percebi quando o céu começou a escurecer rapidamente. Uma forte ventania levantou poeira e fez as árvores se balançarem. Ouvi minha esposa gritar algo, mas não consegui entender. Tudo aconteceu tão rápido. Um clarão intenso tomou conta da minha visão, seguido de um barulho ensurdecedor. Meu corpo inteiro tremeu, senti uma descarga elétrica atravessar meus músculos, e então, o silêncio absoluto. Caí no chão, sem vida. Minha esposa correu até mim, gritando meu nome, meus filhos choravam desesperados. Meu coração havia parado, mas eu não estava mais ali. Naquele momento, eu estava vendo algo que jamais imaginei experimentar. Não senti dor, não houve um último suspiro, nem um desespero final. Apenas o silêncio. A descarga elétrica atravessou meu corpo como um relâmpago cortando o céu. Em um segundo, eu estava ali, de pé no lago, respirando e vivo. No instante seguinte, já não pertencia mais àquele mundo. A primeira coisa que percebi foi uma sensação estranha, como se um peso enorme tivesse sido retirado de mim. Não conseguia ouvir o choro da minha esposa nem os gritos dos meus filhos, mas os via se movendo desesperados ao meu redor. Foi quando percebi, eu estava de pé, mas também estava caído no chão. Meu corpo estava ali, imóvel, pálido. Minha esposa segurava minha cabeça, sacudindo com força,
tentando me chamar. Vi seus lábios se movendo, vi o desespero em seus olhos, mas não conseguia ouvir nada. Era como se eu estivesse atrás de um vidro grosso, vendo tudo acontecer sem poder interagir. Um frio percorreu meu ser. Era uma sensação nova, algo que nunca havia experimentado antes. Tentei falar, tentei tocar o ombro da minha esposa, mas minha mão simplesmente atravessou seu corpo, como se eu fosse feito de vento. Eu não respirava, mas também não precisava. Não sentia cansaço, nem fome, nem sede. Apenas uma leveza assustadora, como se estivesse flutuando em um sonho do qual não conseguia acordar. As pessoas ao meu redor corriam, o som das sirenes da ambulância se aproximava, mas eu continuava ali, parado, observando um mundo que, de repente, parecia tão distante de mim. Foi então que percebi algo ainda mais estranho. A luz do dia, que antes brilhava forte, começou a mudar. Tudo ao meu redor parecia estar se tornando enevoado, as cores se apagando, como uma fotografia antiga desbotando. Ao mesmo tempo, uma outra luz surgiu. Não vinha do sol, não tinha uma fonte visível. Era uma luz dourada, suave, mas intensa o suficiente para atrair toda a minha atenção. Senti algo dentro de mim me puxando para aquele brilho. Era uma sensação inevitável, como se aquela luz tivesse um magnetismo próprio. Uma força silenciosa me chamava, algo que me impelia a me aproximar, sem medo nem ansiedade, apenas com uma sensação estranha de que eu precisava ir até lá. Meu corpo, ou seja lá o que eu fosse naquele momento, começou a se mover sem que eu tivesse controle. Não havia chão, nem ar, mas eu era levado, puxado em direção àquela presença. O lago, as árvores, minha esposa, meus filhos, tudo foi se desvanecendo aos poucos, até que a única coisa que permanecia era aquela luz. Foi então que senti uma presença, algo muito maior, algo que eu nunca poderia explicar. Era como se tudo o que eu sabia, tudo o que eu já tinha aprendido, todas as palavras que preguei, fossem pequenas demais diante do que estava à minha frente. Uma voz ecoou dentro de mim, sem som, mas com uma força que me atravessava por completo. Noah, foi como um trovão, mas no meio de um silêncio absoluto. Meu nome foi pronunciado sem som, mas ressoou profundamente no meu ser. E então, a luz começou a se formar. Não consegui ver um rosto, mas soube exatamente quem estava diante de mim. Estava diante daquele de quem falei durante toda a minha vida, daquele de quem preguei nos púlpitos, que mencionei em minhas orações e invoquei nos meus jejuns. Mas ali, diante dele, tudo parecia diferente. E, no momento em que me vi frente àquela presença, uma única coisa atravessou meu ser como um raio. Eu estava prestes a descobrir que nem tudo o que eu acreditava ser verdade realmente o era. A voz não apenas me chamava, ela me conhecia. Cada pensamento, cada erro, cada verdade e cada mentira que eu contei para mim mesmo. E naquele instante, tudo o que eu achava saber desapareceu. Meu corpo, ou minha alma, ou o que quer que fosse, se inclinou sozinho. Não sabia se era possível chorar ali, mas se fosse, eu certamente o faria. Então, tudo ao meu redor mudou. A luz começou a se expandir e, de repente, eu não estava mais sozinho. Diante de mim, algo que nenhuma palavra poderia descrever se revelou. O céu, mas não como eu imaginava. Passei minha vida pregando sobre ele, falando sobre ruas de ouro, portões de pérola, um lugar sem dor nem sofrimento. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que eu estava vendo. O espaço era infinito, mas ao mesmo tempo, pessoal. Era como se tudo estivesse vivo, em movimento. O ar, se é que se poderia chamar de ar, carregava uma paz tão profunda que me atravessava como uma brisa. Não havia sombras, mas tampouco uma única fonte de luz vindo de um lugar específico. Havia sons, mas não como os da terra. Era música, mas não uma que pudesse ser tocada com instrumentos. Cada nota era uma vibração, cada melodia, uma conversa. Não havia palavras, mas eu entendia tudo. Vi seres, mas não como os anjos que sempre imaginei. Eles eram feitos da própria luz, como se cada parte deles fosse tecida de algo indescritível. Suas formas eram indescritíveis, mas eu sabia que eram reais. Eu sentia amor, não apenas o amor como conhecemos, mas um amor que tinha peso, que era quase físico. Então, ouvi a voz novamente: "O que você esperava encontrar aqui, Noah?" A pergunta me pegou de surpresa. O que eu esperava? Eu já não sabia. Tudo o que eu achava entender sobre o céu parecia infantil diante da imensidão daquele lugar. Eu queria falar, mas não sabia o que dizer. E então, tudo mudou mais uma vez. A luz ao meu redor começou a se moldar e, diante de mim, imagens começaram a surgir. Mas não eram imagens de alegria. Eu me vi pregando, me vi ensinando sobre o jejum,
falando com convicção e incentivando as pessoas a fazerem sacrifícios cada vez mais extremos. Me vi no púlpito, dizendo palavras que, naquele momento, me soavam estranhas, distantes, como se não tivessem sido ditas por mim. E então, vi algo ainda mais perturbador. Vi as pessoas que me ouviam. Vi seus rostos exaustos, seus olhos cheios de dúvida, seus corpos enfraquecidos. Vi um homem que tentou jejuar por tantos dias que seu corpo não aguentou. Vi uma mulher que desistiu da fé porque acreditava que nunca seria capaz de alcançar o nível de espiritualidade que eu pregava. Vi jovens se castigando, tentando provar para Deus que eram dignos, quando tudo que Deus queria era um coração sincero. Então, uma revelação me atingiu com força, e antes que eu pudesse reagir, a voz falou novamente: Noah, você jejuava para mim ou jejuava para si mesmo? Eu senti vergonha, um peso me atravessando, como se cada palavra que eu havia pregado tivesse se tornado uma carga sobre os meus ombros. Vi o rosto de cada pessoa que me escutou, cada olhar ansioso, cada mão levantada em desespero, buscando um milagre por meio de sacrifícios extremos. E a voz, que ecoava dentro de mim, se tornou ainda mais firme: Noah, você jejuava para mim ou jejuava para si mesmo? Eu queria responder, mas a verdade estava bem diante de mim, nua e crua. Eu acreditava que estava jejuando para Deus, achava que estava ensinando o caminho certo, mas diante daquele ser que via além das palavras, além das intenções, além das aparências, percebi que havia algo mais profundo, algo que eu nunca havia compreendido. Eu jejuei para ser ouvido, para sentir poder, para ensinar aos outros que o sacrifício era o único caminho para alcançar Deus. Mas, e se eu estivesse errado? Eu tremia, como se fosse possível sentir frio naquele lugar. Sempre acreditei que o jejum fosse um código divino, uma chave que destravava algo especial, algo que apenas os fortes poderiam alcançar. Sempre vi jejuns rigorosos como um sinal de maturidade espiritual, como um selo que separava os verdadeiros fiéis dos fracos na fé. Então, finalmente perguntei: Senhor, o que é o verdadeiro jejum? O silêncio foi preenchido por algo que parecia um vento, mas não era. Era uma presença que se movia, falava sem palavras e me envolvia sem tocar. Você já leu Isaías 58? A pergunta me atravessou como um raio. Claro que eu já tinha lido, muitas vezes. Mas, naquele momento, aquelas palavras retornaram à minha mente como se estivessem sendo ditas pela primeira vez. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e que despedaces o jugo sobre eles. Eu nunca havia enxergado essas palavras da forma que enxerguei naquele momento. O verdadeiro jejum não é sobre comida, mas sobre entrega, sobre o coração, sobre libertação. E, como um rolo se desenrolando diante de mim, vi outras pessoas, outras igrejas, outras tradições e formas de jejuar. Vi aqueles que jejuavam comendo apenas legumes, aqueles que faziam jejuns parciais, os que abriam mão de algo que amavam como sacrifício. Vi católicos na quaresma, evangélicos em campanhas de jejum, judeus no Yom Kippur, muçulmanos no Ramadã. E, no meio daquela visão, um pensamento dominou minha mente: quem está certo? Meu coração disparou, mas a resposta veio antes que eu pudesse terminar a pergunta: todos, desde que o façam com o coração entregue. Desde que não seja por vanglória, desde que o jejum não seja um peso, mas um canal de conexão, desde que o propósito não seja se exaltar, mas se render. O que Deus sempre quis nunca foi a fome do homem, nunca foi o sofrimento do corpo. O que ele queria sempre foi a transformação da alma. Foi como se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos, como se eu tivesse olhado para a resposta o tempo todo, mas nunca tivesse enxergado de verdade. E então, Jesus disse algo que eu nunca esquecerei: o Pai vê o coração, não o sacrifício. Minha alma estremeceu, e então uma outra verdade me atingiu com força. Eu teria que voltar. O momento em que fui puxado de volta foi como se estivesse caindo de uma grande altura, sem ter para onde me segurar. A luz ao meu redor desapareceu em um instante, e tudo se tornou pesado novamente. Meu corpo, antes leve como uma brisa, agora parecia feito de chumbo. Eu sentia um peso esmagador nos pulmões, um frio profundo e um som distante, algo que, aos poucos, começou a ganhar forma. Vozes, máquinas apitando. Meus olhos estavam fechados, mas eu estava de volta. Ouvi minha esposa chorando, senti mãos me segurando, uma pressão forte no meu peito. Então, com um choque de realidade, o ar entrou de uma vez nos meus pulmões, e eu torci violentamente. A dor foi imediata. Estava vivo. Os médicos ao meu redor começaram a gritar, se movendo apressadamente. Eu não conseguia entender direito o que diziam. Meus olhos se abriram lentamente,
e a primeira coisa que vi foi o teto branco, luzes fortes ofuscando minha visão. Meu coração disparava. Ouvi minha esposa dizer meu nome entre soluços e senti seus dedos apertando minha mão, seu rosto encostando no meu ombro. Mas eu ainda estava em choque, meu espírito parecia deslocado, como se minha alma não tivesse se encaixado completamente de volta no meu corpo. A experiência ainda queimava dentro de mim. O que eu vi, o que eu ouvi, tudo ainda estava vivo na minha mente, como se tivesse acontecido um segundo atrás. Eu sentia que ainda carregava a presença daquele que me encontrou. Mas, então, outro sentimento começou a se espalhar. Como eu poderia explicar tudo isso? Como eu poderia olhar nos olhos da minha esposa e contar que morri e encontrei Jesus? Como dizer que ele me mostrou que passei anos pregando uma verdade incompleta? Como contar que aquilo que eu ensinava sobre o jejum, aquilo que eu acreditava ser a base da vida espiritual, não era tudo o que eu pensava? A confusão tomou conta de mim. Os médicos começaram a fazer perguntas, mas minha mente estava distante. Você sabe onde está? Você se lembra do que aconteceu? Eu apenas balancei a cabeça. O problema não era esse. O verdadeiro dilema era como eu contaria ao mundo tudo o que havia aprendido. Os dias seguintes foram estranhos. Meu corpo se recuperava, mas minha alma ainda parecia estar dividida entre dois mundos. Eu não conseguia dormir direito. Acordava no meio da noite, revivendo flashes do que vi, revivendo as palavras de Jesus: o Pai vê o coração, não o sacrifício. E isso me perseguia. Eu sabia que precisava compartilhar, que tinha uma missão, mas também sabia que, assim que eu falasse, tudo mudaria. Eu ainda era o mesmo pastor Noah Caldwell para todos ao meu redor, mas, por dentro, eu havia mudado profundamente. No primeiro domingo após minha recuperação, voltei à igreja. Assim que entrei, fui recebido com emoção. As pessoas me abraçavam, dizendo que haviam orado por mim, que minha sobrevivência era um milagre. Eu sabia que era, mas quando subi ao púlpito e olhei para aquelas pessoas que confiaram em mim por tanto tempo, meu coração ficou pesado. Respirei fundo e comecei a falar, e então algo aconteceu: o silêncio. As expressões começaram a mudar. Falei sobre a minha experiência, contei o que vi, sobre o que Jesus me revelou, sobre o verdadeiro jejum do coração. Disse que Deus não se impressiona com jejuns longos, mas com corações sinceros, que não se tratava de sacrifícios físicos, mas de transformação interior. E a reação foi um choque. As pessoas se entreolharam. Algumas abaixaram a cabeça, outras me olharam como se eu tivesse perdido a sanidade. Um dos líderes da igreja levantou a mão, me interrompendo. Pastor Noah, o senhor está dizendo que todo esse tempo pregamos errado. Minha boca secou. Eu disse: eu estou dizendo que há algo maior do que isso, que Deus quer algo além do sacrifício físico. Um murmúrio começou. Vi expressões fechadas, olhares desconfiados. Depois do culto, fui chamado para uma reunião com o conselho da igreja. Me pediram para explicar melhor. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que todos os jejuns que fizemos foram inúteis. Eu respondi: não, estou dizendo que o jejum, sem um coração transformado, não significa nada. O líder suspirou. Isso não é o que o Senhor sempre pregou. E ele estava certo. Eu percebi, naquele momento, que estava em território desconhecido. Nas semanas seguintes, a resistência aumentou. As pessoas não gostavam da mudança. Muitos membros começaram a sair, dizendo que eu estava diluindo a mensagem, enfraquecendo a igreja, indo contra tudo o que sempre ensinei. Minha reputação foi se desfazendo lentamente. O que antes era admiração, agora se transformava em dúvida. E então veio o golpe final. O conselho da igreja me pediu para tirar um tempo para refletir, para reconsiderar. Mas eu já sabia o que aquilo significava. Meu tempo ali havia chegado ao fim. Minha esposa chorou quando fomos embora. Eu não sabia o que fazer. Eu havia perdido tudo, mas algo queimava dentro de mim. Eu sabia que minha missão ainda não estava completa. A vida que eu conhecia tinha acabado. Não havia mais igreja, não havia mais púlpito, não havia mais multidões esperando minhas palavras com admiração. O que antes era minha segurança, meu orgulho, meu legado, agora era apenas uma lembrança distante. Eu havia sido esquecido por aqueles que um dia me seguiram. Mas, pela primeira vez, eu estava livre. Nos primeiros dias após minha saída da igreja, me senti perdido. Me perguntava se realmente havia entendido a mensagem de Jesus ou se tudo aquilo não passava de uma ilusão criada pela minha mente. Mas sempre que me sentia fraco, a mesma voz ecoava dentro de mim: o Pai vê o coração, não o sacrifício. Foi essa frase que me sustentou quando todos me abandonaram.
Minha esposa, Emily, foi minha rocha em meio ao caos. Foi ela quem me lembrou que eu ainda estava vivo, que ainda tinha um chamado. Noah, você foi chamado para ensinar a verdade, não para ser aceito. Eu sabia que ela estava certa. Nos meses seguintes, comecei a estudar a Bíblia como nunca antes. Antes, eu lia para confirmar o que já acreditava. Agora, eu lia para descobrir o que Deus realmente queria me ensinar. Isaías 58 nunca mais saiu da minha mente. O verdadeiro jejum é aquele que solta as ligaduras da impiedade, que desfaz as ataduras do jugo, que liberta os oprimidos e despedaça todo o jugo. Eu nunca tinha compreendido isso completamente. Jejuar não era sobre privação física, mas sobre libertação espiritual. Não se tratava do que se deixava de comer, mas do que se deixava para trás. E ali, sozinho, sem holofotes e sem reconhecimento, comecei a viver minha fé de forma totalmente diferente. Foi quando algo inesperado aconteceu. Comecei a receber mensagens. Pessoas que haviam saído da igreja, pessoas que também se sentiam perdidas, que buscavam um propósito. Algumas eram antigas ovelhas minhas, mas outras eram completos desconhecidos. Elas me perguntavam sobre o jejum, sobre a fé, sobre Deus. E eu comecei a ensinar, não como antes. Não com promessas de poder, não com exigências de sacrifício, mas com a verdade simples que Jesus me mostrou. O Pai vê o coração, não o sacrifício. Com o tempo, um novo ministério começou a surgir. Pequenos grupos se formaram. Pessoas se reuniam para aprender sobre um Deus que não exigia sofrimento, mas entrega verdadeira. Eu nunca voltei a ser o pastor que fui antes, e sou grato por isso. Hoje, vivo de maneira mais simples. Minha fé não é medida pelos dias que passo sem comida, mas pela profundidade da transformação que permito em minha vida. Se eu pudesse voltar no tempo e conversar com o Noah do passado, eu diria a ele para parar de tentar impressionar Deus com esforço e, em vez disso, se entregar completamente. Mas talvez eu precisasse passar por tudo isso para entender. E agora, eu te pergunto, como está o seu coração? Você já se questionou se está jejuando apenas com o corpo, ou se está, de fato, entregando sua alma? Deixe seu comentário. Quero saber sua opinião. Se essa história fez você refletir, então compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até o próximo vídeo.